Mais uma vez convosco para outro programa deste Ordenar a Vida, mais uma cena da vida pública de Jesus para nos ajudar ao conhecimento interno do nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor o seguir e amar. E este conhecimento interno vai passar agora por uma cena que já ouviram muitas vezes, com certeza, e já rezaram muitas vezes, mas que nos pode ajudar a mergulhar neste mistério de amor de Jesus. Jesus vai provocar Pedro. Por um lado vai fazer algo de extraordinário, mas por outro lado provoca-o. Ouçam o texto, se faz favor. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem antes dele para a outra banda do lago, enquanto ele despedia o povo. Depois disto, foi sozinho orar. É bonito ver Jesus a orar. É um modo de aprender com ele. Subir ao monte para orar, ir ao encontro de Jesus para orar, deixar que Jesus nos interpele e nos ensine a orar mais e a orar melhor. Despede a multidão, manda os discípulos embora e ele vai orar para o monte. Quantas vezes encontramos no Evangelho Jesus a orar sozinho no monte? Ele precisava de estar com o Pai. E nós precisamos de aprender com ele. Aprender a fazer deserto, aprender a fazer oração, aprender a estar no silêncio, aprender a estar no recolhimento orante com Jesus no monte. Mesmo que o monte seja a nossa casa, o nosso quarto, mesmo que o monte seja, o nosso automóvel quando vamos de viagem, mas recolhidos em Jesus e como Jesus. Então aprender com Ele esta graça, estarmos cada vez mais unidos a Ele e sermos neste mistério insondável um Jesus que reza. Depois o texto nos diz que quando chegou a noite, já avançada, o vento soprava contrário e as ondas eram altas e Jesus começou a andar sobre a água. De madrugada, Jesus foi ter com os discípulos caminhando por cima da água. Quando eles o viram, encheram-se de pânico. Pensaram que era um fantasma. Não perceberam que era Jesus, que tinha passado a noite a rezar e que agora ia confortá-los e animá-los. Ia pô-los à prova, sem dúvida. Precisamos de conhecimento interno de Jesus para perceber estes meandros da sua personalidade, do seu modo de ser e de estar. É tão bonito perceber isto. Vai pôr Pedro à prova. Diz o texto, gritaram cheios de medo. Aqueles homens habituados à pesca e aos ventos e às tempestades, mas aquele homem que vinha a caminhar sobre a água, de facto, nunca tinham visto ninguém andar sobre a água e por isso gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. É a palavra suave de Jesus. É assim que Ele procede connosco, no meio das tempestades da vida, das tentações, das dificuldades, das doenças. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Ele está-nos sempre a dizer o mesmo. Não tenham medo, sou eu. Até disse que eu estarei convosco até ao fim dos séculos. Porquê é que a gente se há de assustar no meio de uma tempestade, de uma doença, de uma dificuldade, se sabemos que temos Jesus connosco e se Ele nos prometeu a sua presença e a presença do seu Espírito? Mesmo nesta Igreja de Jesus, por que ter medo?
é o encontro com a pessoa que nos liberta, que nos salva, que por amor tem compaixão de nós. Pedro então, e Pedro é atrevido. No Evangelho aparece muitas vezes este Pedro audaz, destemido, e hoje é destemido porque diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Foi atrevido. Não só porque não acreditou plenamente em Jesus e nas suas palavras, mas quase que põe Jesus à prova. Se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar na água. Fez o mesmo que Jesus estava a fazer. Foi pôs Jesus à prova. Jesus concedeu-lhe a graça de andar sobre a água. Mas como o vento começou a ser um bocadinho mais forte, e é natural que Pedro começasse com as ondas mais fortes a ver-se mais mergulhado na água, ficou cheio de medo, coitadito, e começou a clamar pelo Senhor. Então tu, Pedro, pedes para andar sobre a água. Jesus concede-te essa graça. E agora só porque o vento é forte tu tens medo? Tua fé é muito fraca. Tua fé é muito fraca. É como aquelas pessoas que vão à igreja, que rezam muito diante do sacrário, mas depois, por qualquer acontecimento em casa ou na família, ficam de tal modo angustiados. Mal. Então, para que foi a oração? E diz Jesus: mas quando viu o vento, que o vento era muito forte, teve medo e começou a gritar: salva-me, Senhor. Pelo menos percebeu que Jesus o podia salvar. É o grande grito da nossa vida nos momentos de dificuldade, de doença, de tentação. É aquela frase tão bonita de Marta e de Maria: Senhor, aquele a quem ama está doente. É o grito do cego: Senhor, fazer que eu veja. É o grito do leproso: cura-nos, Senhor. Agora é o grito de Pedro: salva-me, senão eu morro aqui afogado. E não me apetecia nada morrer afogado. Salva-me, Jesus. Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, era eu. Sabias que era eu? Disseste-me: se és tu, faz que eu ande. Eu deixei de andar sobre a água e tu ainda duvidas? É assim a nossa natureza. É assim a fragilidade da nossa carne. É assim a fragilidade do nosso coração e da nossa alma. Parece que a gente acredita, mas depois já não acredita. Vem uma tempestade, vem um vento mais forte, vem uma tentação maior. E o texto termina dizendo: subiram então para o barco Pedro e Jesus e o vento parou. Já não era preciso vento, a prova estava feita. Jesus já tinha tirado a prova dos novos sobre a fragilidade de Pedro e a sua pouca fé. Já não era preciso vento. E então os que estavam no barco ficaram abismados e adoraram o Senhor e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O que importa é perceber que esta cena, depois das peripécias todas, acaba com uma belíssima profissão de fé, não só de Pedro, mas dos companheiros que viram a cena. Quando os companheiros, eu não sei o que lhes passou para a cabeça quando viram Pedro andar sobre a água. Se calhar tiveram ciúmes, que também queriam ter aquela experiência. Se calhar tiveram o seu amor próprio lá por dentro. Por outro lado, quando viram Pedro a afogar-se, que se teriam sentido os companheiros? Mas ouviram Pedro a gritar: salva-me, Senhor. E Jesus o segura pela mão
e o salva e entram os dois no barco. Que cena maravilhosa, que aprendizagem maravilhosa. Pedro parece que acredita ao ponto de pedir a Jesus que ande sobre a água. Mas como o vento é forte, parece que já não acredita outra vez. É como nós, a nossa fé é uma fé enfesada. Às vezes é uma fezinha. Parece que acreditamos que Ele está no sacrário, mas depois vivemos como se não acreditássemos, nem lá vamos ter com Ele, nem rezamos. Acreditamos que Deus é omnipotente, mas depois, perante uma tempestadezita, uma fraquezazita, deixamos-nos afogar. Salva-me, Senhor. É a grande súplica. Este texto é, de facto, espantosamente enriquecedor e para nos fazer colocar diante de nós o que é a nossa fragilidade, como a de Pedro. Não tenhamos medo das tempestades. Jesus está connosco. Ele não nos larga. Não tenhamos medo das tempestades, da vida, da economia, das desgraças do mundo de hoje. Já houve épocas da história em que as coisas estiveram muitíssimo piores. Este acontecimento notável do encontro do Papa com o Patriarca das Rússias é um ato prodigioso, depois de 900 anos de separação. Nunca mais houve um encontro entre um Papa e um chefe da Igreja Ortodoxa Russa, por causa de uma discussão teológica. E agora o Senhor os une num diálogo, um face a face, num abraço com certeza. Que Deus nos ajude a ter uma fé mais forte que a de Pedro e que nos ajude também a saber clamar por Jesus quando a vida e as circunstâncias são mais difíceis. Vamos continuar e desta vez com mais uma cena que nos ajuda a descobrir internamente Jesus Cristo, o seu modo de proceder, o seu modo de pensar, de amar. O encontro de Jesus com a samaritana e através dela com a cidade inteira é alguma coisa que nos pode ajudar a perceber o modo de proceder de Jesus. Antes de mais nada, o texto diz que Jesus tinha que, ao ir para a Galileia, tinha que passar para Samaria. Ora, não tinha. É um modo de São João dizer que há aqui qualquer razão de coração, uma intenção interior. Porque a maneira mais rápida de ir da Judeia para a Galileia era subir o Vale do Jordão. Mas ele faz, é como ir de Lisboa para o Porto, ter que passar para Covilhã. Não tem sentido. Se passa por lá, é porque há lá qualquer coisa importante. Se passa para Samaria, é porque há uma samaritana e uma cidade a converter. Por isso é que tinha que passar por lá. Então entramos num tal conhecimento interno de Jesus e começamos a perceber melhor as suas intenções. Entretanto, os discípulos ele senta-se à borda do poço, cansado, era meio-dia, talvez um dia de calor, senta-se à borda do poço. E os discípulos vão comprar mantimentos, era preciso comer para aqueles homens todos. Entretanto, vem a samaritana. E Jesus, de algum modo com humildade, mas por outro lado, querendo cativar o diálogo com ela e começar, diz-lhe: dá-me de beber. Ele tinha sede, mas tinha mais sede dela que da água.
tinha mais sede do coração dela, da conversão dela e da cidade inteira que da água. Dá-me de beber. E ela responde-lhe torto: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Não se davam, não se entendiam os povos. E Jesus lança-lhe como que uma surpresa: se soubesses quem te pede esta água, tu, mulher, é que lhe pedirias uma água, e ele dar-te-ia uma água viva, que jorra para a vida eterna. Então há aqui duas águas, a água do poço e a água viva, que é o Espírito Santo, que jorra para a vida eterna. Há aqui duas sedes, a sede da água do poço, que Jesus tinha, e a sede da samaritana, que é uma sede espiritual, de um coração que deseja converter e salvar, e de uma cidade inteira. Ela admira-se: como é que tu, que não tens balde nem corda, podes tirar água do poço? Não é essa água, mulher, é outra. É uma água que jorra, uma água divina, uma água espiritual, uma água que mata a sede do coração e não da boca, ou do estômago, ou do esófago. É outra água. E como ela ficasse ainda surpresa, Jesus diz-lhe: vai chamar o teu marido. Olá, a coisa complica-se. Porque ela diz a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, não tens marido. Já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Tu vives com um amante. Se Jesus tem dito isto, quando ela lhe disse: como é que tu me pedes água? Se ele tem dito: cala-te para aí, mulher, que vives com um amante, e tinha levado se calhar com a Bíblia na cabeça. Agora ela está preparada para um diálogo mais profundo. Jesus é um divino pedagogo que sabe tocar os corações e que sabe dialogar. Então é esta maravilha. Ela deixa a Bíblia e vai a correr à cidade. Vim ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Até sabe, ele que nunca me viu, que nunca entrou nesta cidade, até sabe que eu vivo com um homem que não é meu. Vinde. E como vem a multidão atrás dela, era isso que Jesus queria. Ele tinha sede daquela multidão e sede da conversão da samaritana. Por isso lhe vai dizer: quem beber desta água nunca mais terá sede. A água que Jesus dá mata a sede, porque a água que ele dá não é a água do copo, nem da torneira, nem do poço, nem da fonte. É a água divina do coração. É a água do Espírito Santo. É a água que sai do seu lado aberto na cruz. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Os discípulos iam ter ficado muito admirados, diz o texto, quando chegaram das compras, dele ter estado a falar com a mulher. Como é que está a falar com uma mulher? Se fosse com um homem, ainda agora com uma mulher. E samaritana. Mas mais admirados deviam ter ficado quando ela foi à cidade e trouxe a multidão atrás dela. E se juntam todos à volta do poço de Jacó, que é assim para os samaritanos um monumento da tradição. Algo de importante. E depois termina o texto dizendo que convidaram Jesus para lá ficar. Ao começo há uma rivalidade e ela até se põe a questão: como é que tu me pedes de beber? E agora convidam-no para ir lá ficar 2 dias. E ficou, ele e os apóstolos. E agora vamos dar largas à nossa imaginação e perguntar-nos o que é que Jesus teria feito durante estes 2 dias. Se calhar foi visitar aquele doente, curou o outro.
se calhar conversou mais com a samaritana, se calhar respondeu às questões de alguns que tinham problemas até bíblicos e espirituais para lhe pôr. Se calhar tentou encontrar-se com o bendito do amante da samaritana, porque esse homem precisava da graça e da conversão. 2 dias ficou por lá, rezando, conversando, comendo em casa de um, em casa de outro, juntando-se alguns para o ouvirem melhor. Se calhar teve gestos de ternura com os doentes e com as crianças, que os 2 dias deviam ter sido preciosos. A tal ponto que o texto termina dizendo o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele por causa da palavra da mulher que testemunhara. Ele disse-me tudo o que eu fiz. E acreditaram nele por causa disso. Por isso, quando foram ter com Jesus, pediram-lhe: fica. E ele ficou 2 dias. Ao ouvi-lo, lá na cidade, aqueles 2 dias, muitos acreditaram. E diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa! Ao ouvir Jesus, convertem-se e aderem de alma e de coração a Ele. Então é toda esta maravilha de texto que nos pode ajudar também ao conhecimento interno do nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela na pobre samaritana, que coitadita, nunca mais quis saber da Bíblia, deixou para lá a Bíblia em qualquer sítio. O que lhe importou é que encontrou o Messias, o Salvador, que lhe revelou a sua vida e por isso se transforma em apóstola e vai à cidade e traz a multidão atrás dela e fica saciada com a tal água viva. E isto é de tal maneira que até o convidam para ele lá ficar. E ele ficou lá 2 dias. E por isso fazem esta proclamação de fé maravilhosa. O texto é bonito também, rezado noutra perspectiva que eu vou tentar dizer, não sei se me vou fazer entender. Primeiro, a samaritana trata-o por tu, com desprezo. Como é que tu, sendo judeu, é uma maneira agressiva, mal educada, quase. Depois, daí a pouco, já o trata por senhor. Depois põe o problema: serás tu o Messias? Vai subindo o tom do conhecimento interno de Jesus, ao ponto de uma profissão de fé maravilhosa: tu és realmente o Salvador do mundo. Desde um tu desprezível até um ato de fé pleno. É isto a nossa oração, tem que ser isto a nossa vida. Encontrar-se com Jesus como a samaritana é para nos fazer crescer na fé, aumentar na fé, ter um conhecimento dele mais interno, mais profundo. E, sobretudo, meus queridos amigos, deixar que a água viva nos sacie. Ela jorra em nós para a vida eterna. Dentro de nós temos a fonte da água viva. Dentro de nós temos o Espírito Santo. E este Espírito é que nos há de matar a sede da paz, da felicidade, do amor, da alegria. Que este texto da Samaritana, tão rico de ensinamentos, nos ajude. Mais um encontro, mais uma passagem da vida pública e é quase uma cidade inteira que se converte. A pedagogia de Jesus e a água viva faz maravilhas. Peçamos ao Senhor que vá fazendo em nós e no mundo estas maravilhas da sua graça. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo a todos uma boa semana. Ora, rezando o texto
de Pedro, ora rezando o texto da Samaritana, mas numa semana que a vida interior descubra mais Jesus e nos ajuda todos a preparar mais para uma Páscoa de uma ressurreição e uma Quaresma vivida na descoberta cada vez mais intensa deste Senhor Jesus. Com Pedro crescendo na fé, com a Samaritana convertendo e mudando de vida, mas sempre por causa do amor louco deste Jesus que está apaixonado por nós e quer o nosso bem. Até para a semana, se Deus quiser.